conversando com Deus e me indignando em relação à situação da igreja. Eu não falo da igreja Fruto da Oliveira local, eu falo da igreja nacional, a igreja brasileira. Pensa comigo uma coisa. Poucas vezes nós fomos acometidos de tantos escândalos envolvendo pastores, como nós estamos vendo nesses últimos dias. Aí você fala assim, pastor, mas já houve outros escândalos antes, outros anos passados? Sim, verdade. Mas nós estamos vivendo um ano em que nós estamos sofrendo com o ataque, a acusação e a condenação de pessoas da sociedade em função daquilo que nós somos e em função daquilo que alguns irmãos nossos cometem. Porque pensa você no seguinte: não se trata aqui de nós apontarmos o erro, apontarmos o dedo e falarmos isso é culpa de fulano, isso é culpa de ciclano. Não. Então eu estava perguntando a Deus, meu Deus, o que será da nossa igreja? Da igreja brasileira? O que será do nosso povo, o povo de Deus na face da terra? E Deus me falou assim, para de pensar na igreja. E eu assustei, eu falei, não, como assim? Não, para de pensar no outro, começa a pensar em você. Como é que você está? Como é que está a sua vida na minha presença? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida, estou falando de mim, a sua leitura da palavra, como é que está a sua meditação, como é que está a sua consagração na presença do Senhor? Como é que você está? Porque, me dizia o Senhor no meu coração, não adianta você ficar pensando nos outros enquanto eu quero saber como você está. E naquele momento eu comecei a pensar, poxa vida, sabe aquela situação que você prega apontando os dedos e ao mesmo tempo você tem que começar a parar de apontar os dedos e entender quem é você mesmo e como você está na presença de Deus. E eu comecei a ouvir de Deus o seguinte, meu servo, eu quero avivar o meu povo. O que eu quero do meu povo é que o meu povo se avive, que o meu povo volte a viver. Sabe qual foi a figura que veio à minha cabeça? Não sei se vocês já assistiram Walking Dead. Já assistiram? Aquele monte de zumbi, sabe? Eram os mortos-vivos. Eles vinham para atacar e aquela figura horrenda, mas não tinha vida. Era um corpo, tinha cabeça, tinha tronco, tinha membros, tinha movimento, mas era ausente a vida, não tinha vida. Aí eu perguntava a Deus o seguinte, meu Deus, como é que a igreja vai voltar a viver? Como é que aquela pessoa que começou a caminhar na tua presença há alguns anos e agora se encontra desacreditada para si mesmo, sabe? Desabilitada para si ou para os familiares? Como é que essa pessoa agora, com um sentimento de fracasso, de tristeza tão grande na alma, de frustração, vai voltar a viver? E ele me deu essa figura de linguagem, desse ato de reidratação dessas sementes, para me falar que, meu filho, basta que a minha palavra chegue ao coração, porque a palavra de Deus é água viva, que vai reidratar a semente preciosa que um dia caiu no nosso coração, que um dia brotou vida na nossa história, e que hoje, em nome de Jesus, caso nós abramos o coração para Ele, para essa palavra, ela vai cair, e ela vai florescer, e ela vai frutificar,
para a honra e glória do Senhor. Então nós precisamos de um avivamento urgente, urgente. Lá em casa nós estamos num projeto de ler o livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, que é justamente o tema dessa mensagem de hoje. Por que demora tanto um pleno avivamento? E isso foi perguntado nos anos 70, no final dos anos 70, pelo autor do livro, Leonard Ravenhill. E hoje é uma pergunta que se faz muito necessária. Por que está demorando tanto o mover de Deus no nosso tempo? Por quê? Você já parou para perguntar? Eu parei para perguntar e recebi algumas respostas de Deus, algumas razões que Deus me deu e eu quero compartilhar com você, a começar pelo texto da palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas, vamos juntos, enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, e não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma frase tão simples, mas uma ação tão desprezada pelo povo de Deus no nosso tempo. E por que é tão desprezada? Por que o avivamento está demorando tanto nos nossos dias? A primeira razão é o tempo que a gente está vivendo. Não sei se você está conseguindo enxergar, mas nós estamos vivendo o tempo do cancelamento. Sim ou não? É o tempo do cancelamento. E sabe qual foi uma das figuras que foi cancelada no nosso tempo? O profeta. Não o profeta, essa figura de um velhinho. Não, eu estou falando que o que foi cancelado foi a voz profética. Hoje já não se pode mais falar em nome de Deus. Você está entendendo isso? Você está sentindo isso nos nossos tempos, nos nossos dias? Porque nós estamos vivendo o tempo do cancelamento. Uma das figuras que foi cancelada foi a voz profética. Hoje é proibido dizer: assim diz o Senhor. É pecado isso, é pecado aquilo, aquilo entristece a Deus, aquilo não agrada ao Senhor. Hoje é proibido dizer. Junto com o tempo do cancelamento, nós estamos vivendo também o tempo forçado da atualização da Bíblia. A Bíblia precisa ser atualizada na mentalidade de muita gente, no coração de muita gente. Porque as pessoas, sem lerem a Bíblia, sem estudarem o contexto histórico, sem estudarem a teologia que está implantada nela, que está contida nela, têm a audácia de falar, primeiro, que a Bíblia é machista. Segundo, que a Bíblia é homofóbica. Terceiro, que a Bíblia é discriminadora. Eu desafio que você olhe para a pessoa do Espírito Santo em todo o tempo do Velho Testamento e encontre apenas uma situação em que, por exemplo, a mulher foi desprezada. Gente, basta você entender que uma das pessoas, uma das figuras cruciais para a libertação do povo de Israel das situações de corrupção social foi uma juíza chamada Débora. Deus usou uma mulher. Ana teve a sua função cravada na história, porque Deus usou Ana para trazer Samuel, para trazer uma história linda para nossas vidas. Quando a gente para ver o Novo Testamento, eu desafio qualquer um que dê as mãos a Jesus e caminhe de mãos dadas com Jesus e veja algum ato discriminatório de Jesus. Ele sentava com os leprosos, ele comia com os comilões, com os beberrões, ele se ajuntava, ele se aproximava de mulheres que eram consideradas pecadoras e condenadas a algum tipo de infração, a algum tipo de juízo. Ele aproximava de si as crianças. Em que parte da Bíblia você vê em algum momento discriminação do Espírito Santo de Deus, de Jesus ou da palavra? Machismo.
contrário, a palavra de Deus diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em algum momento há alguma restrição? Em algum momento há algum afunilamento? Vem fulano, não vem ciclano? Pelo contrário, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Num tempo em que o profeta, a voz profética foi cancelada, num tempo em que estamos forçados a pensar em uma atualização da Bíblia. Na verdade, a gente não precisa de atualização da Bíblia, pessoal. A gente precisa da atualização das pessoas que querem ler a Bíblia, que leiam sem a ótica humanista, que leiam sem a ótica deste mundo, que leiam com a ótica do seu próprio coração. Porque, segundo um dos, eu acho que foi Pascal que disse isso: há no coração do homem um vazio que somente Deus pode preencher. Cada um vai entender qual é o caminho de chegar a Deus. Então, ainda que sejamos nesse tempo do profeta cancelado, ou da voz profética cancelada, da atualização ou da forçação de barra para atualizar a Bíblia, Deus me deu também algumas razões pelas quais o avivamento tarda. E são essas aqui. Primeiro, nós abandonamos a oração. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Aí você me vai falar assim: não, pastor, eu oro todos os dias. Eu tenho algumas perguntas para te fazer daqui a pouco. Nós somos craques em muitas coisas, mas somos falhos na oração, falhos no nosso contato com Deus. Segundo, nós banalizamos o pecado. Esse é o tempo em que a voz profética foi cancelada, então nós banalizamos o pecado. Não existe mais pecado. Existe pecado hoje, pessoal? O que é pecado hoje, pessoal? Não existe. Se você falar que alguma coisa é pecado, você corre o risco de ser cancelado. Cancelado. Mentir é pecado? Não, mentir não é pecado. É uma maneira de dizer a verdade, do meu jeito de ver, da minha forma de encarar o mundo. Adultério é pecado? Não, adultério não é pecado. Prostituição é pecado? Não. Homossexualismo não pode falar. Não existe mais pecado. Não existe pecado. Não pode falar mais de pecado. Sabe por que o avivamento tarda? Porque enquanto nós estamos vivendo uma situação em que é proibido falar a palavra pecado e dar nome ao pecado com coisas, quando é que nós vamos reconhecê-lo para nos livrar dele? Fala para mim. Ok. Junto com isso, nós desprezamos o perdido. Hoje não existe. Se você falar assim, a igreja tem que ir amar os perdidos. Que perdido, pastor? Não pode chamar perdido aquele que não tem Jesus. Não pode chamar de perdido aquele que ainda não foi alcançado pela graça. Gente, são perdidos como eu e você éramos antes de Jesus nos encontrar. Agora, porque tudo foi renomeado, tudo foi rebatizado, tudo foi, entenda, ressignificado, agora a gente não pode falar, você tem que amar aos perdidos. Todo aquele que não tem Jesus está perdido. Qualquer um, em qualquer lugar. Mas nós desprezamos o perdido. Próxima razão, nós esquecemos a palavra. Sabe aquela... Nos anos 70 e nos anos 80 se falava assim: a Bíblia é livro que tudo aceita. Quem que ouviu essa expressão assim durante a sua vida? A Bíblia é papel que aceita tudo. Deixa eu ver, levanta a mão, deixa eu ver. Você já ouviu isso? Em alguma vez na sua vida? Eu já ouvi tanto isso. E parece que hoje as pessoas não dizem, mas vivem como se fosse. A Bíblia já não é mais resposta para as nossas vidas.
Se diz ou disse que nós podemos encontrar resposta para a nossa vida tanto na Bíblia quanto em qualquer outro livro de filosofia. Isso é verdade, pessoal? Sim ou não? É verdade que nós podemos encontrar a resposta para a nossa Bíblia, para a nossa vida, fora da palavra de Deus? Eu imagino que não, pessoal. Mas outra razão pela qual o avivamento está demorando é que nós esquecemos ou enfraquecemos a nossa luta pelo caráter. Deixa eu tentar me explicar aqui. A maioria de nós foi ensinado com os costumes da sua casa, com os costumes da sua família. Verdade ou mentira? E nós crescemos assim. Mas ao longo da nossa caminhada, nós decidimos agir ou pelos princípios que nós aprendemos, ou por aqueles valores que nós fomos alcançando ou organizando na nossa vida, ou quebrando tudo isso e sendo um fora da lei, um sem caráter. Eu estava compartilhando hoje com um irmão numa padaria, e nós estávamos conversando. Poxa vida, que triste, que triste. Eu não estou aqui para falar de política não, gente, mas é triste para o meu coração. Nós esperávamos tanto que nunca ver o nome da igreja envolvida em escândalos, em corrupção. E um dos pontos de corrupção pontual do governo atual envolve pastores, envolve representantes da igreja, envolve irmãos meus e seus. Não estou aqui para condená-los, não, eu estou falando da tristeza que é ver esse momento, por ver que nós nos enfraquecemos no nosso caráter. Vale mais eu encher o meu dinheiro, o meu bolso de dinheiro, do que ter uma reputação limpa no céu, do que ter dignidade diante do Senhor Jesus. Aí você me pergunta por que o avivamento está demorando tanto na nossa história? Eu não estou falando deles. Eu não estou falando de pastores que cobraram 40 mil reais de propina para fazer uma negociata e levar pessoas a pessoas que tinham influência que eles conheciam. Não estou falando disso não. Estou falando de mim e de você, que trapaceamos as coisas mais simples da vida, que mentimos, que usamos palavrões, que não permitimos que o nosso coração doa quando a gente passa um dia inteiro sem ler a palavra, sem orar. Estou falando de nós, que enfraquecemos o nosso caráter. Quando dizemos para o nosso filho, fala que eu não estou. Quando pedimos que as pessoas, quando dizemos às pessoas, fulano, você ora por mim? Está orando por mim? E a gente com a cara mais deslavada vira e fala, estou orando. Nunca orou. Nunca. Aí quer exigir caráter de outras pessoas, sabe? Sem fortalecer o seu caráter na presença do Senhor. Mas também, uma das razões que Deus me falou é que nós rejeitamos a comunhão. As igrejas não estão vazias, os corações estão vazios, sabe? Por que as pessoas não voltaram para a igreja da mesma forma que voltaram para os estádios? Você tem alguma razão? Você tem? Por que as pessoas não voltaram a frequentar os cultos da mesma forma que voltaram a frequentar as festinhas? Os supermercados estão lotados, mais lotados que estavam no meio da pandemia. Verdade ou mentira? Está ali a nossa representante do Coelho Diniz. Lotados. E, não precisa mais de máscara. Parece que o Covid foi proibido. Proibiram o Covid. Então, já cancelaram o Covid. Por que, gente? Porque não é mais importante eu estar junto com a Esther. Não é
mais importante estar com Cássia, né? Não é mais importante estarmos juntos. Não é mais importante estar com a Diná, é mais importante estar em outro lugar. E a gente, com uma hipocrisia, diz, né, canta, prefiro estar na tua casa do que em outro lugar. Mentira! Mentira! Rejeitamos a comunhão. Páscoa, dia de celebrar a vida de Jesus, a ressurreição de Jesus. E eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu louvo a Deus por sua presença. Eu louvo a Deus porque você se interessa por isso. Porque acima da comunhão está a celebração da vida. Mas eu não quero ficar só nessa situação. Eu quero que você ouça alguns conselhos de Paulo, para que o avivamento venha na nossa vida, para que a vida brote na nossa história de novo. Alguns conselhos de Paulo. Está em Efésios capítulo 5, de 14 a 18. Por isso diz, olha o primeiro conselho de Paulo: desperta, ó tu que dormes. Posso fazer uma pergunta? Você é fácil ou difícil de acordar naquela madornazinha da tarde ou pela manhã? Quem aqui é fácil para ser acordado? Levanta a mão. Seu sono é leve? Levinho? O meu também é levinho, de 1 tonelada mais ou menos. Levinho. Tem gente que consegue acordar e fala assim: deixa eu ficar mais 5 minutinhos. E os 5 minutinhos nunca são 5 minutinhos. 5 minutinhos passam de 10, 15. A Bíblia está falando: desperta, ó tu que dormes. Mas eu não estou falando da madorna, nem daquele soninho gostoso que a gente tem de manhã. Eu estou falando do sono espiritual. Eu estou falando da letargia espiritual. Eu estou falando daquela moleza, daquela bambeza espiritual que acomete milhares e milhares de servos de Deus hoje. Parece que a gente está dormindo. Não parece? A pessoa chega perto de você com dor. Ai, que dor que está aqui. Você olha para ele. É mais provável você tirar uma selfie para fazer um meme do que você orar por ele. Passa por uma situação de acidente, né? Olha que coisa. Esses dias tombou aí na 381 um caminhão de engradado de cerveja. E o motorista preso nas ferragens. O que aconteceu? Levaram a cerveja toda e deixaram o homem preso nas ferragens. Ricardo Echar foi um dos jornalistas da Band, um dos nomeados mais requisitados da Band, que morreu num acidente de helicóptero, que se chocou com um caminhão debaixo de um viaduto. As pessoas paravam para fotografar e tirar selfie e filmar. Uma pessoa, apenas uma mulher, se interessou em tirar o homem de dentro do caminhão, que ele ia morrer carbonizado. Ela arrancou com força o homem de dentro do caminhão. O que fizeram as outras pessoas? Fizeram nada, só tiraram foto, né? Prepararam conteúdo digital. Gente, a igreja que dorme se preocupa mais com conteúdo digital do que com qualquer outra coisa. Você sabe, se o seu irmão está precisando de pão, pagar dívida, está queimado em nome de Jesus, o nome dele está no SPC, ele está cancelado. Desperta, ó tu que dormes. Porque quem dorme espiritualmente, segundo Paulo, dorme no lugar errado. Ele fala assim: desperta, ó tu que dormes. Olha lá, lê comigo.
Lê lá, vai lá. Levanta-te. Para tudo que eu quero descer. Onde que esse cara está dormindo? Entre os mortos. Ele não está morto, mas ele resolveu descansar entre os mortos. Ele resolveu repousar entre os mortos. Será porque os mortos não perturbam? Ou será porque ele já se identificou com eles? Dormir espiritualmente significa uma das duas coisas. Ou que você se identifica com o morto, ou que você se agrada porque eles não te perturbam e você não os perturba. Aí você fala, por que está demorando tanto o avivamento? Conselho de Paulo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E o que vai acontecer? Lê comigo, vamos lá. E Cristo te esclarecerá. Vamos juntos, pessoal. E Cristo te esclarecerá. Em outra versão, e Cristo vai te dar a luz. A luz vai vir na sua vida. Então olha só, 3 situações em uma. Ele está dormindo entre os mortos e vivendo em escuridão. Não há luz na sua vida. E ele fala também, portanto, vede prudentemente como andais. Aí a gente podia perguntar assim, mas como? Ele responde, vamos lá. Não como nécios, loucos, estúpidos, tolos, mas como sábios. Fazendo o quê? Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Por que o avivamento demora tanto? Porque o povo de Deus hoje não tem disciplina, gasta o tempo à toa, gasta o tempo com aquilo que não agrada a Deus e com aquilo que não edifica. Está aqui, está escrito. Eu só estou trazendo luz ao que está escrito. Vamos para frente. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Para de pensar como loucos, como gente que não tem sensatez, e entenda qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Vamos lá? Enchei-vos do Espírito. O texto vai continuar assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, não considerando o outro menor do que a si mesmo, sendo gentis e cordatos e educados em tudo. Por que demora tanto o avivamento? Porque voltar para Deus dá trabalho, dá muito trabalho. Vai envolver de nós, vai exigir de nós romper com algumas coisas que nós já estamos muito acostumados. Por exemplo, o cheirinho forte, né, dos mortos, do lugar onde nós dormíamos. Parece que a gente ficou viciado nesse cheirinho. O silêncio dos mortos, que não nos perturbam, que não nos criticam, que não nos ofendem, que não exigem de nós qualquer tipo de coisa. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer que nós tenhamos uma atitude muito séria na nossa vida. E a atitude vem aqui, deixa eu tentar explicar para você. Qual é a atitude que Deus quer de nós nessa situação para que o avivamento venha na nossa vida? Que haja a despedida do nosso herói. Que você se despeça do seu herói. Hoje tem que ser despedida do seu herói, em o nome de Jesus. Não dá muito para ver, mas tem um cara aí se dissolvendo. Se dissolvendo.
Como assim herói, pastor? Tá, eu vou tentar explicar. Parece que você e eu fomos convencidos que oração é para os grandes oradores da Bíblia. É para a irmã Chiquinha que ora e que recebe pessoas na sua casa e que passa o dia inteiro orando por todo mundo, está com as pernas inchadas, mas ela é uma heroína, a oração é para ela. Esse herói tem que morrer, você tem que se despedir dele. Porque a Bíblia diz que nós precisamos orar o tempo todo e em todo lugar. A oração precisa voltar a ser uma prática nossa, porque a oração não é para heróis. Nunca foi. Nunca foi. Se uma criança, eu já vi criança orar. Eu peço licença para dar exemplos aqui, tanto do Esdras como da Rafinha. Quando bem pequenininhos mesmo, oraram ao Senhor e Deus usou em cura a vida dos dois. Se eu não puder usar o exemplo dos meus filhos, eu quero usar também o exemplo de Josias, na palavra do Senhor. Foi rei aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Sabe o que ele fez? Mandou procurar a palavra de Deus nos destroços e nas ruínas do templo. O templo não estava em ruínas, mas a Bíblia estava perdida lá dentro. 8 anos de idade, ele mandou procurar, achar e ler para o povo todo. Ler todo, a Bíblia toda para o povo todo. 8 anos de idade. Nós temos que expulsar os nossos heróis. Pregar é para os grandes. Gente, eu vou abrir aqui para você ver que não tem um S aqui, de Superman. Eu não sou super-herói. Sabe? Eu tentei voar outro dia, caí. Não consegui. Tentei ser invisível, fiquei invisível e atravessar a parede. Gente, me deu uma dor no nariz. Não deu. Eu não sou herói. Por que eu prego a palavra? Eu prego a palavra porque eu ouço Deus me falar. E Deus não fala para heróis. Ele falou assim, Jesus falou assim, meu Pai, eu te agradeço muito, porque o Senhor escondeu essas coisas dos grandes e revelou aos pequeninos. Então esses heróis que nós criamos, sabe, que são os que pregam, são os que oram, joga eles fora. Porque Deus quer usar você, para que você volte a ter vida de oração, para que você seja usado na palavra. Meu maior prazer é ver aqui nesse altar qualquer um de vocês pregando a palavra do Senhor. É meu sonho. Meu sonho. Não que eu queira descansar, não. Eu quero ver a obra do Senhor, sabe, na vida do povo de Deus e na vida da igreja. Como que eu vou me despedir do meu herói? Fazendo pelo menos algumas perguntas. Quais são as perguntas? Vamos lá. Primeira pergunta, eu quero que você faça essa pergunta. Quando foi a última vez vamos lá, que você se alegrou na leitura da Bíblia? Você estava lendo a palavra e falou, olha que palavra boa, meu Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa verdade. Quando foi a última vez que você fez isso? Que você se alegrou com a palavra? Segunda pergunta, quando foi que você passou mais de 1 hora em oração? Quando? Quando foi a última vez? Terceira pergunta, quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Não com raiva do seu irmão, não com raiva de não ter dinheiro, mas por causa da manifestação da presença do Senhor. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que você chorou por causa do pecado? Não do seu irmão, mas por causa do seu pecado. Quando foi a última vez que você chorou por causa dos perdidos? Meu Pai, olha essa juventude perdida, olha essas crianças perdidas. Quando foi a última vez que você chorou por eles? Parece que tem muito tempo, não é não?
parece que essas coisas não são tão importantes. E por parecerem que não são tão importantes, é que eu acho que nós nos rendemos a uma reunião que teve no inferno. Eu quero terminar aqui. Teve uma reunião no inferno. Você ficou sabendo da reunião no inferno? Passaram memorando. Estava até na internet, estava lá no Twitter, né? Estava no Twitter lá, reunião no inferno. E a pauta era a seguinte: as capetadas juntaram todas para discutirem como é que eles vão destruir a igreja. Aí se levantou um capetão, fortão, velho, sabe? Lá calejado, falou: eu quero a palavra. Aí os capetinhas jovens viraram e falaram: não, você está ultrapassado, não, eu quero ouvir o jovem. Aí deu palavra para o capetinha jovem, e o capetinha jovem virou e falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos falar para eles que Jesus não vale nada. Aí o capeta velho, que queria dar a palavra, virou e falou assim: não, isso não vai dar jeito, a gente já tentou isso várias vezes e não deu certo. Aí um outro jovem se levantou, capetinha jovem se levantou e falou: vão falar que a palavra é mentira, a Bíblia é mentira. Aí o velho de novo se levantou, o velho da cabeça branca se levantou de novo. Não é aquele, não, é outro. Se levantou. Você está ouvindo música? Essas músicas. Ele se levantou e falou assim: não, isso não vai dar certo, já tentamos isso e não deu certo, não deu certo. Vamos falar que a igreja é um lugar proibido. Aí ele se levantou: isso quase deu certo, mas não dá certo. Aí eles, com raiva do capeta velho, viraram e falaram: tá, já que você sabe tudo, sabe? Você sabe de todas as coisas, é o grande mestre da sabedoria, fala aí qual é o seu conselho. Sempre deu certo em todos os tempos, não vai ser agora que vai falhar. Vamos falar para a igreja que tudo isso é verdade, que Jesus é verdade, que a Bíblia é verdade. Deixa ele entender que a salvação é verdade, que se ver livre do pecado é verdade. Deixa ele entender, mas vamos convencê-los a deixar para depois. É fácil. A cambada da juventude olhou e falou assim: nossa, é verdade, dá certo. Dá certo. Por quê? Conheço um monte, e os capetinhas conversando, né? Conheço um monte de crente que sabe que tudo isso é verdade, mas quando eu falo assim, deixa para depois, eles deixam. Deixam. Vai na igreja hoje? Não, deixa para semana que vem. Eu estava vendo, né, esses vídeos, né, curtos, né? Eu resolvi fazer dieta no domingo. Aí o outro fala: hoje é domingo. Não, no outro. No outro domingo. Enquanto nós nos convencermos de que a gente pode adiar a obra de Deus na nossa vida, o avivamento não vai acontecer. A obra de Deus não vai acontecer na nossa vida. E não adianta culpar o pastor, não adianta culpar a igreja, não adianta culpar as pessoas, não adianta culpar Bolsonaro, não adianta culpar Lula, não adianta culpar ninguém. Ninguém. Porque só tem um que pode agir no tempo certo ou deixar para depois. É você. Ninguém mais. Enchei-vos do Espírito. Deixa de se embriagar com o vinho deste mundo e começa a se encher do Espírito. Isso é para você, isso é para mim, isso é para agora, isso não é para amanhã. Isso não é para amanhã. O que é remir o tempo? É resgatar cada momento e aproveitar cada momento como uma grande oportunidade de Deus na minha e na sua vida. Tudo bem, pessoal? Você ouviu a palavra de Deus hoje. E a palavra de Deus nos diz
que ele está muito preocupado que a igreja está vivendo como se estivesse morta ou dormindo entre os mortos. E a igreja não é templo, a igreja sou eu e você. Somos eu e você. Tudo está preocupado com a nossa atitude de sonolência espiritual. E Deus está falando assim: para de ficar embriagado com o vinho deste mundo, seja ele qual for, não vou citar, mas encha-se do Espírito Santo de Deus, falando entre vocês com salmos. Quer dizer, de novo a palavra, de novo louvor, de novo há práticas que nos aproximam de Deus, oração. Você tem que sair daqui hoje, em nome de Jesus, com algumas resoluções. Primeiro, se eu ainda não tenho, eu terei um lugar de oração na minha casa. Amém? Ouviu amém? Segundo, se eu ainda não tenho, eu vou ter que arranjar um tempo para passar com Deus, lendo a palavra e orando todos os dias. E esse tempo vai ser de Deus. Esse tempo vai ser para mim e para Deus e para que eu possa ouvir e para que Ele possa me escutar. Ouviu um amém? Terceiro, você vai fazer a sua agenda de estar na casa de Deus. Se comprometer com a obra do Senhor. Porque Deus não quer pessoas apenas para encher bancos. Deus quer obreiros e obreiras, pregadores da palavra. Próximo domingo, se Deus permitir, a gente vai voltar com a academia bíblica. E eu quero ensinar pregadores da palavra. Eu quero formar pregadores, homens e mulheres que consigam pregar a palavra com ousadia em nome de Jesus. Estou ensinando a Bíblia toda. 9 horas da manhã nós estaremos aqui domingo. Todos, viu, cara? Pode participar, pode vir, mas se comprometa. Quarto, se eu ainda não fiz, eu vou começar a orar por uma pessoa para que ela receba Jesus e vou acompanhar até que ela receba. Ouviu um amém? Sim ou não? Se a gente não fizer essa agenda, gente, o avivamento não acontece. Não acontece. E não adianta depois a gente olhar para trás, velhinho, e falar assim: poxa, eu podia ter atendido o pastor naquele dia. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Se você ouve hoje a voz de Deus, não endureça o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te dê coragem para fazer isso que você se comprometeu em nome de Jesus. Amém?